pessoal, vamos começar nossa primeira videoaula. Nós vamos dar continuidade à nossa apostila ainda, porque enfim não encerramos o primeiro bimestre. Então gostaria muito assim que se vocês pudessem acompanhando com a apostila junto à videoaula, seria bastante interessante. Porque quando for surgindo as dúvidas, vocês vão comunicando comigo e aí eu vou poder estar esclarecendo junto com vocês. O tema interior é a superfície da Terra. A estrutura interior da Terra, o que eu encontro lá, o que é o interior da Terra e qual é essa estrutura? Bom, a superfície terrestre corresponde à porção mais externa da crosta terrestre, ou seja, é onde o humano habita, se manifesta suas atividades. A superfície terrestre é resultante da interposição entre três camadas, veja bem, a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Juntas, elas permitem a existência de uma quarta expressão, ou seja, a biosfera, aonde se manifesta a vida. Mas vale lembrar que a litosfera é a porção sólida, a atmosfera é a porção gasosa e a hidrosfera, olha o nome, hidrosfera, hidro, água, é a porção líquida, que encontra-se então também na superfície terrestre. A Terra é formada por três camadas, a crosta, o manto e o núcleo. Cada camada representa uma característica própria, são características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme nos aproximamos do núcleo. Então, as camadas da Terra, nós vamos encontrar a crosta, que é a camada mais superficial, fina e bastante rochosa, onde se encontram as formas de vida. O manto vai estar logo abaixo da crosta e apresenta umas propriedades sólidas. E o núcleo é a camada mais interna e a mais quente da Terra também. Porém, elas apresentam duas porções, o núcleo externo e o interno. O externo é formado por níquel e ferro líquido, já o interno é formado por níquel, mas o ferro sólido. Essa é a grande diferença entre o núcleo externo e interno. No núcleo externo eu tenho ferro líquido, lá no núcleo interno o ferro se apresenta na forma sólida. Eu coloquei esse esquema aqui pra gente poder observar essas camadas mais nitidamente, né? O núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta, onde nós manifestamos a forma de vida, ou seja, todas as formas de vida. As rochas da superfície terrestre. Ora, a litosfera, a camada onde nós vivemos, já sabemos disso, ela é constituída essencialmente por diferentes tipos de rochas. Entre essas diferenças, deve a presença de diferentes minerais, ou seja, substâncias de composição química, definida, surgindo naturalmente na crosta terrestre. Ou seja, a textura e os tipos de minerais se caracterizam a rocha são determinados pela sua origem geológica, ou seja, como e onde ela se formou. É importante frisar isso. Então, origem geológica, onde e como ela se formou. Em que época, em que tempo, em que era, né? Geológica. Nós vamos encontrar, então, três tipos. As ígneas ou magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. A partir de agora, nós vamos ver as características de cada uma delas. As ígneas ou magmáticas, o próprio nome está falando, olha, magmáticas, do magma, né? Então, são aquelas que originam pela solidificação direta do magma, que nada mais é do que a própria rocha no estado líquido. Assim, essa solidificação ocorre no interior da crosta terrestre. Nós vamos chamá-las de intrusiva, ou seja, rochas intrusivas ou plutônicas, como o granito. Um exemplo clássico é o granito. Agora, se o processo se deu na superfície após erupções de vulcões, nós vamos chamá-las de rochas extrusivas ou vulcânicas. Um bom exemplo é o basalto. As rochas metamórficas são aquelas que se originam a partir do metamorfismo de uma rocha pré-existente. O que é uma rocha pré-existente? São rochas que já existiam antes. Então, isso ocorre porque algumas rochas sofrem alterações na composição química e mineração, na mineralogia, né? Na função de mudança do ambiente e, consequentemente, nas condições de temperatura e pressão. Basicamente, é elas que vão formar essas rochas metamórficas. Um exemplo clássico e simples é o mármore.
O mármore mesmo, aquele que nós usamos lá em casa, nas pias, no chão, em estatuetas. Existem muitas formas do mármore. As rochas sedimentares. Eu gosto de chamar a atenção das rochas sedimentares porque é nela que nós encontramos, né, os restos dos vestígios fósseis, os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão. Então, as rochas sedimentares são aquelas que se originam pela agregação de partículas de rochas que se desgastam, ou seja, elas se desgastam com os agentes do intemperismo ou os agentes intempéricos, como a água, o vento, a variação climática. Então é importante saber que essas rochas elas vão se transformando gradativamente em pequenas partículas, chamadas de sedimentos. Um exemplo é a praia, né, a areia da praia. Esses sedimentos podem ser acumulados durante várias camadas, dependendo das condições de temperatura e pressão, e se agregam ainda numa forma rochosa sedimentar. Um exemplo é o calcário. Não esquecendo que as rochas sedimentares é a qual encontramos os fósseis. Não deixe de assistir os vídeos postados no Classroom e fazer as atividades. Qualquer dúvida, me procurem para poder ser esclarecido a aula de hoje, ok? Beijos, muitos beijos.